Olá, exploradores do cosmos. Eu sou Cleitz 2020 e hoje vamos mergulhar em alguns dos maiores mistérios do espaço que ainda desafiam a ciência. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo desconhecido. O universo, em sua vastidão inimaginável, é um palco de fenômenos que nos deixam maravilhados e, ao mesmo tempo, profundamente intrigados. Desde a natureza daquilo que compõe a maior parte da massa do cosmos, até a própria essência da realidade que nos cerca, há perguntas que ecoam pelos corredores da investigação científica, esperando por respostas que podem revolucionar nossa compreensão de tudo. Nesta jornada, não ofereceremos respostas definitivas, pois muitas delas ainda nos escapam. Em vez disso, vamos explorar as perguntas, as pistas que temos e as teorias que tentam iluminar esses cantos escuros do conhecimento. Cada mistério é uma porta entreaberta para uma compreensão mais profunda, um convite para que a curiosidade humana continue a desbravar os limites do que é conhecido. Afinal, é na busca por essas respostas que a ciência avança, que nossa perspectiva se expande e que nos conectamos de forma mais íntima com o universo do qual fazemos parte. Então, ajuste seu assento, abra sua mente e prepare-se para contemplar enigmas que têm mantido astrônomos, físicos e cosmólogos acordados à noite. Das partículas invisíveis que moldam galáxias à energia misteriosa que acelera a expansão do universo, cada tema é um lembrete de quão pouco realmente sabemos e quão excitante é a aventura de descobrir. Vamos juntos perscrutar o véu do desconhecido e maravilhar-nos com os desafios que o cosmos nos apresenta. A viagem começa agora. Comecemos com um dos enigmas mais persistentes e fundamentais da cosmologia moderna: a matéria escura. Imaginem olhar para uma cidade à noite. Vemos as luzes dos edifícios, dos carros, das ruas. Mas e a estrutura invisível que sustenta tudo isso? As fundações, as vigas, o próprio solo? A matéria escura é, de certa forma, essa infraestrutura invisível do cosmos. Observamos galáxias girando a velocidades tão estonteantes que, se considerássemos apenas a matéria visível, estrelas, gás, poeira, elas deveriam se despedaçar, voar para todos os lados. A gravidade gerada pelo que vemos simplesmente não é suficiente para mantê-las coesas. Essa discrepância foi notada pela primeira vez por astrônomos como Fritz Zwicky nos anos 1930 e mais tarde, confirmada de forma robusta pelos estudos de Vera Rubin sobre as curvas de rotação das galáxias. Há algo mais ali, uma massa significativa que não emite, não absorve e não reflete luz. É invisível aos nossos telescópios, indiferente a todo o espectro eletromagnético. Chamamo-la de escura, não porque seja literalmente de cor preta, mas porque é transparente à luz, indetectável por meios diretos. Estima-se que essa matéria misteriosa constitua cerca de 27% da densidade de energia total do universo, enquanto a matéria comum, a que forma tudo o que conhecemos, representa meros 5%. Então, o que poderia ser essa substância fantasmagórica? Os cientistas propuseram uma miríade de candidatos, desde partículas subatômicas hipotéticas, como os WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, partículas massivas de interação fraca, ou axions, até buracos negros primordiais formados nos primeiros instantes do universo. Experimentos em laboratórios subterrâneos profundos, como o Xenon, o LUX e o Panda-X, buscam detectar o leve sopro de uma partícula de matéria escura colidindo com um núcleo atômico. Até agora, o silêncio tem sido a resposta predominante, aprofundando ainda mais o mistério. A matéria escura não é apenas uma curiosidade teórica. Ela é fundamental para a nossa compreensão da formação e evolução das estruturas cósmicas. Simulações computacionais mostram que, sem a influência gravitacional adicional da matéria escura, as galáxias e os aglomerados de galáxias como os conhecemos
simplesmente não teriam tido tempo de se formar desde o Big Bang. Ela atua como um andaime cósmico, atraindo a matéria comum para formar as estruturas que observamos hoje. Desvendar sua natureza é, portanto, um dos maiores desafios da física de partículas e da cosmologia, uma peça crucial que falta no quebra-cabeça cósmico. Se a matéria escura é o fantasma que mantém as galáxias unidas, a energia escura é uma força ainda mais estranha, que parece estar fazendo o oposto em escala cósmica, afastando tudo. Durante a maior parte do século XX, acreditávamos que a expansão do universo, descoberta por Edwin Hubble, estava diminuindo devido à atração gravitacional mútua de toda a matéria contida nele. Imaginava-se um futuro onde a expansão poderia parar e talvez até reverter, levando a um Big Crunch. Contudo, no final da década de 1990, duas equipes independentes de astrônomos fizeram uma descoberta que abalou os alicerces da cosmologia. Ao observar supernovas distantes do tipo Ia, explosões estelares que servem como velas padrão para medir distâncias cósmicas, eles descobriram algo espantoso. Essas supernovas estavam mais tênues e, portanto, mais distantes do que o esperado. Isso significava que a expansão do universo não estava desacelerando. Pelo contrário, estava se acelerando. Foi uma revelação tão chocante que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2011. Para explicar essa aceleração cósmica, os cientistas postularam a existência de uma nova forma de energia, permeando todo o espaço, com uma propriedade peculiar: pressão negativa, ou seja, uma espécie de repulsão gravitacional. Essa entidade misteriosa foi batizada de energia escura e, segundo nossos melhores modelos cosmológicos, ela compõe a maior parte do universo, cerca de 68% de sua densidade total de energia. Pense nisso. Quase 70% do cosmos é feito de algo sobre o qual não temos quase nenhuma compreensão direta. Uma das principais candidatas para explicar a energia escura é a constante cosmológica, um termo introduzido por Albert Einstein em sua teoria da relatividade geral, inicialmente para permitir um universo estático. Embora Einstein mais tarde tenha chamado isso de seu maior erro, a constante cosmológica, representando a energia do próprio vácuo, ressurgiu como uma explicação plausível para a expansão acelerada. No entanto, há um problema gigantesco. As previsões teóricas para o valor da energia do vácuo, baseadas na física quântica, são absurdamente maiores, por um fator de 10 elevado a 120, do que o valor observado da energia escura. Essa é, possivelmente, a pior previsão teórica na história da física. Outras ideias incluem campos escalares dinâmicos, conhecidos como quintessência, ou mesmo a possibilidade de que nossa compreensão da gravidade em escalas cosmológicas esteja incompleta. A natureza da energia escura e o porquê de sua densidade ser o que é, e por que ela começou a dominar o universo apenas nos últimos bilhões de anos, permanecem como um dos maiores quebra-cabeças da ciência. Adentremos agora o reino dos objetos mais extremos e fascinantes do universo, os buracos negros. Previstos pela teoria da relatividade geral de Einstein, um buraco negro é uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de seu domínio, uma vez que cruza uma fronteira conhecida como horizonte de eventos. No centro de um buraco negro, conforme a relatividade geral, reside uma singularidade, um ponto de densidade infinita e volume zero, onde as leis conhecidas da física colapsam. É um conceito que desafia nossa intuição e nossa compreensão da realidade. Por décadas, os buracos negros foram considerados curiosidades matemáticas, mas evidências observacionais crescentes confirmaram sua existência. Temos buracos negros estelares, formados pelo colapso gravitacional de estrelas massivas no final de suas vidas, com massas algumas vezes maiores que a do nosso Sol.
E temos os gigantescos buracos negros supermassivos, com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol, que se escondem nos centros da maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, com o seu Sagitário A. A primeira imagem direta de um horizonte de eventos, a do buraco negro na galáxia M87, capturada pelo Event Horizon Telescope, foi um triunfo da engenhosidade humana. Apesar desses avanços, muitas perguntas permanecem. O que realmente acontece dentro do horizonte de eventos? A singularidade é uma realidade física ou um artefato de uma teoria incompleta, sinalizando a necessidade de uma teoria quântica da gravidade? Stephen Hawking propôs que os buracos negros não são completamente negros, mas emitem uma forma tênue de radiação, conhecida como radiação Hawking, devido a efeitos quânticos perto do horizonte de eventos. Isso implicaria que os buracos negros evaporam lentamente ao longo de vastas escalas de tempo. Mas essa radiação levaria consigo a informação sobre o que caiu no buraco negro? Este é o cerne do famoso paradoxo da informação do buraco negro. Além disso, a formação dos buracos negros supermassivos tão cedo na história do universo ainda é um quebra-cabeça. Como eles cresceram tanto e tão rapidamente? Eles se formaram a partir do colapso direto de nuvens de gás maciças ou pela fusão de buracos negros menores? E os buracos negros de massa intermediária, elos perdidos entre os estelares e os supermassivos? Onde estão eles? Os buracos negros continuam a ser laboratórios cósmicos para testar os limites da física, guardando segredos sobre a natureza fundamental da gravidade, do espaço e do tempo. Capítulo 4. A matéria e a antimatéria. O grande desequilíbrio cósmico. No alvorecer do universo, logo após o Big Bang, as condições eram de energia e temperatura extremas. Um caldeirão primordial onde partículas e antipartículas eram criadas e aniquiladas em pares. A física de partículas nos diz que para cada tipo de partícula de matéria, como um elétron ou um quark, existe uma antipartícula correspondente com a mesma massa, mas carga oposta. O positron, que é o antielétron, ou o antiquark. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam mutuamente, liberando uma explosão de energia pura na forma de fótons. É uma dança cósmica de criação e destruição. A grande questão, o mistério que nos intriga profundamente, é: por que o universo que vemos hoje é composto quase inteiramente de matéria? Se matéria e antimatéria foram criadas em quantidades iguais no Big Bang, como prevê o modelo padrão da física de partículas, elas deveriam ter se aniquilado completamente, deixando para trás um universo preenchido apenas por radiação, sem estrelas, sem galáxias, sem nós. Claramente, isso não aconteceu. Nós existimos, as galáxias existem, e são todas feitas de matéria. Onde foi parar toda a antimatéria? Ou, mais precisamente, por que havia um ligeiro excesso de matéria sobre a antimatéria? Para que o universo evoluísse para o estado atual, deve ter havido uma pequena assimetria primordial. Estima-se que para cada bilhão de pares de partícula-antipartícula, havia 1 bilhão e 1 partículas de matéria. Esse minúsculo desequilíbrio, essa partícula extra de matéria por bilhão, foi suficiente para sobreviver à aniquilação e formar tudo o que vemos hoje. O desafio é explicar a origem dessa assimetria, um fenômeno conhecido como bariogênese, já que os bárions, como prótons e nêutrons, compõem a maior parte da massa da matéria comum. O físico soviético Andrei Sakharov propôs, em 1967, 3 condições necessárias para que tal assimetria pudesse surgir: violação do número bariônico, que são processos que não conservam o número de bárions, violação da simetria C, que é a carga, e Cp, que é a carga-paridade, e interações fora do equilíbrio térmico. Embora o modelo padrão contenha elementos que satisfazem parcialmente essas condições, a quantidade de assimetria que ele prevê é muitas ordens de magnitude menor do que a observada.
Isso sugere que há física além do modelo padrão esperando para ser descoberta, talvez envolvendo novas partículas ou interações que operaram nos primeiros momentos do universo. A busca por essa nova física é um dos principais motores da pesquisa em aceleradores de partículas como o LHC. Capítulo 5. A origem do universo. Antes do Big Bang, a teoria do Big Bang é o nosso modelo cosmológico padrão para descrever a origem e a evolução do universo. Ela postula que o universo começou a partir de um estado extremamente quente e denso, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, e tem se expandido e esfriado desde então. As evidências que sustentam o Big Bang são robustas e vêm de múltiplas frentes. A expansão observada das galáxias, conhecida como a Lei de Hubble, a abundância dos elementos leves primordiais como hidrogênio, hélio e lítio, e, crucialmente, a descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho residual do universo jovem. A CMB é como um eco fóssil da época em que o universo tinha apenas cerca de 380 mil anos, quando se tornou transparente à luz. Suas minúsculas flutuações de temperatura, mapeadas com precisão por satélites como COBE, WMAP e Planck, são as sementes das grandes estruturas cósmicas que vemos hoje, como galáxias e aglomerados de galáxias. O modelo do Big Bang, complementado pela teoria da inflação cósmica, um período de expansão exponencial ultra rápida nos primeiros instantes após o Big Bang, explica essas observações com notável sucesso. Mas, como toda grande teoria, ela também levanta novas e profundas questões. Uma das perguntas mais fundamentais é: o que aconteceu do Big Bang? Ou, mais precisamente, o que existia no tempo zero, no momento da singularidade inicial que a teoria prevê? A relatividade geral, a teoria da gravidade de Einstein que fundamenta o Big Bang, quebra nesse ponto extremo. A singularidade representa um limite para o nosso conhecimento, um ponto onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo se tornam infinitas, e nossas equações não fazem mais sentido. Para entender verdadeiramente o início, provavelmente precisamos de uma teoria quântica da gravidade que unifique a relatividade geral com a mecânica quântica. Várias ideias especulativas tentam abordar essa questão. Alguns modelos sugerem um Big Bounce, onde nosso universo surgiu do colapso de um universo anterior. Outros propõem um universo eterno, com o Big Bang sendo apenas uma transição de fase em um espaço-tempo maior. A teoria das cordas e a gravidade quântica em loop oferecem cenários onde a singularidade é evitada, substituída por um estado de matéria extremamente denso, mas finito. Há também a ideia de um universo a partir do nada, onde flutuações quânticas poderiam ter dado origem ao nosso cosmos. No momento, essas são fronteiras da física teórica, e testá-las experimentalmente é um desafio monumental. O início de tudo permanece um dos maiores mistérios. Capítulo 6. Vida extraterrestre. Estamos sozinhos no cosmos? A questão de saber se estamos sozinhos no universo é talvez uma das mais profundas e universalmente intrigantes que a humanidade pode fazer. Olhamos para o céu noturno, para a miríade de estrelas, cada uma potencialmente orbitada por planetas, e é quase impossível não se perguntar: existe vida lá fora? A vastidão do cosmos parece sugerir que as chances não são nulas. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, contém centenas de bilhões de estrelas, e existem centenas de bilhões, talvez trilhões, de outras galáxias no universo observável. Os números são astronômicos, literalmente. Nas últimas décadas, a descoberta de exoplanetas, planetas orbitando outras estrelas, transformou essa questão de pura especulação para um campo ativo de pesquisa científica. Graças a missões como Kepler e TESS, sabemos agora que os planetas são comuns,
e muitos deles residem na zona habitável de suas estrelas, a região onde as temperaturas poderiam permitir a existência de água líquida em suas superfícies, um ingrediente considerado crucial para a vida como a conhecemos. A busca agora se concentra em caracterizar as atmosferas desses exoplanetas, procurando por bioassinaturas, gases como oxigênio, metano ou ozônio, que poderiam indicar a presença de processos biológicos. No entanto, a vida, mesmo que surja, precisa superar muitos obstáculos. A vida simples, como micróbios, pode ser relativamente comum. Mas e a vida complexa e inteligente, capaz de desenvolver tecnologia e se comunicar através das vastas distâncias interestelares? Essa é uma questão muito mais difícil. Os projetos SETI, que são a busca por inteligência extraterrestre, têm vasculhado os céus por décadas em busca de sinais de rádio ou ópticos artificiais de civilizações alienígenas. Mas, até agora, o grande silêncio cósmico persiste. Isso nos leva ao paradoxo de Fermi, que discutiremos mais adiante. Além da busca por vida em exoplanetas, também exploramos nosso próprio quintal cósmico. Luas como Europa, que orbita Júpiter, e Encélado, que orbita Saturno, abrigam oceanos de água líquida sob suas crostas geladas, aquecidos por forças de maré. Esses oceanos subsuperficiais são considerados locais promissores para a busca por vida microbiana dentro do nosso sistema solar. Marte também continua sendo um alvo, com evidências de água líquida em seu passado e a possibilidade de vida microbiana subterrânea. O mistério da vida extraterrestre permanece, alimentando nossa imaginação e impulsionando a exploração científica dos confins do espaço. Quando olhamos para o universo em suas maiores escalas, uma imagem surpreendente emerge. As galáxias não estão distribuídas aleatoriamente pelo espaço. Em vez disso, elas formam uma vasta e intrincada rede tridimensional, conhecida como a teia cósmica. Essa estrutura é composta por filamentos densos de galáxias e aglomerados de galáxias, que se encontram em nós ainda mais densos, separados por vastas regiões de espaço relativamente vazio, chamadas de vazios cósmicos. É uma arquitetura grandiosa, moldada pela gravidade ao longo de bilhões de anos. A origem dessa estrutura em larga escala remonta às minúsculas flutuações de densidade no universo primordial, aquelas mesmas flutuações que vemos impressas na radiação cósmica de fundo. As regiões ligeiramente mais densas exerceram uma atração gravitacional maior, atraindo mais matéria, tanto comum quanto escura, e crescendo ao longo do tempo para formar as galáxias e aglomerados que vemos hoje. As regiões menos densas, por outro lado, tornaram-se os vazios. A matéria escura, com sua influência gravitacional dominante, desempenhou um papel crucial como o andaime invisível sobre o qual essa teia cósmica foi tecida. Os vazios cósmicos são particularmente intrigantes. Essas regiões podem se estender por centenas de milhões de anos-luz e contêm muito poucas galáxias, se é que alguma. Eles não são completamente vazios, mas sua densidade de matéria é significativamente menor do que a média cósmica. Estudar os vazios pode nos fornecer informações valiosas sobre a energia escura e a expansão do universo, pois a dinâmica dentro dessas regiões de baixa densidade é dominada pela repulsão da energia escura de forma mais clara do que nas regiões densas, onde a gravidade da matéria ainda é forte. Mapear essa estrutura em grande escala é um esforço monumental, envolvendo levantamentos de milhões de galáxias, como o Sloan Digital Sky Survey ou o Dark Energy Survey. Esses mapas nos permitem testar nossos modelos cosmológicos, refinar os parâmetros do universo, como a quantidade de matéria escura e energia escura, e investigar a natureza da gravidade em escalas cósmicas. No entanto, ainda há mistérios. Existem algumas estruturas observadas, como o Grande Muro Hércules Corona Borealis, ou o Eixo do Mal, um alinhamento anômalo na CMB, que parecem desafiar o princípio cosmológico,
que postula que o universo é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Compreender a formação e a evolução completa dessa teia cósmica é fundamental para desvendar a história do nosso universo. Capítulo 8. A natureza da gravidade. Além de Einstein, a gravidade é a força mais familiar em nossas vidas cotidianas. É o que nos mantém presos à Terra, o que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra e os planetas em órbita ao redor do Sol. Nossa compreensão moderna da gravidade vem da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, publicada em 1915. Essa teoria revolucionária descreve a gravidade não como uma força no sentido newtoniano, mas como uma manifestação da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. A relatividade geral tem sido incrivelmente bem-sucedida, passando por todos os testes experimentais e observacionais a que foi submetida, desde a precessão do periélio de Mercúrio até a detecção de ondas gravitacionais. No entanto, apesar de seu tremendo sucesso, a relatividade geral não é a palavra final sobre a gravidade. Ela é uma teoria clássica, o que significa que não incorpora os princípios da mecânica quântica, a teoria que descreve o comportamento da matéria e da energia nas menores escalas. Quando tentamos aplicar a relatividade geral a situações onde a gravidade é extremamente forte e as escalas são muito pequenas, como no centro de um buraco negro ou no momento do Big Bang, a teoria falha, produzindo infinitos e singularidades. Isso nos diz que precisamos de uma teoria mais fundamental, uma teoria quântica da gravidade, para descrever esses regimes extremos. A busca por uma teoria da gravitação quântica é um dos maiores desafios da física teórica contemporânea. Várias abordagens promissoras estão sendo exploradas, incluindo a teoria das cordas, que postula que as partículas fundamentais não são pontos, mas minúsculas cordas vibrantes, e a gravidade quântica em loop, que quantiza o próprio espaço-tempo, sugerindo que ele tem uma estrutura granular em escalas muito pequenas, a escala de Planck. No entanto, nenhuma dessas teorias ainda está completa ou experimentalmente verificada. A energia necessária para sondar diretamente os efeitos da gravidade quântica está muito além do alcance de nossos aceleradores de partículas atuais. Além da necessidade de quantizar a gravidade, há também algumas observações cosmológicas, como a aceleração da expansão do universo atribuída à energia escura, e as anomalias nas curvas de rotação das galáxias, atribuídas à matéria escura, que levaram alguns físicos a se perguntar se a própria relatividade geral poderia precisar de modificações em escalas cosmológicas ou em regimes de baixa aceleração. Teorias como a dinâmica newtoniana modificada, MOND, ou teorias de gravidade modificada tentam explicar essas observações sem invocar matéria escura ou energia escura, mas elas também enfrentam seus próprios desafios teóricos e observacionais. A natureza fundamental da gravidade, especialmente em seus extremos, permanece um profundo mistério. Capítulo 9. Multiverso. Universos paralelos. Além do nosso? A ideia de que nosso universo pode não ser o único, mas sim parte de um conjunto muito maior de universos, um multiverso, é uma das concepções mais alucinantes e especulativas da ciência moderna. Embora possa soar como ficção científica, o conceito de multiverso surge de várias teorias físicas respeitáveis, incluindo a inflação cósmica, a teoria das cordas e a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Cada uma dessas teorias, por razões diferentes, sugere a possibilidade de outros universos existindo além do nosso alcance observacional. A inflação cósmica, por exemplo, a teoria que descreve uma expansão ultra-rápida do universo em seus primeiros instantes, prevê que esse processo inflacionário pode não ter terminado em todos os lugares ao mesmo tempo. Em algumas regiões, a inflação pode ter parado, dando origem a um universo como o nosso, um universo bolha. Em outras regiões,
a inflação pode continuar eternamente, gerando um número infinito de outros universos bolha, cada um potencialmente com suas próprias leis físicas, constantes fundamentais e até mesmo diferentes dimensões. Esse cenário é conhecido como inflação eterna. A teoria das cordas, com sua paisagem de possíveis configurações de vácuo, o landscape, também sugere um vasto número de universos possíveis, cada um correspondendo a uma diferente compactificação das dimensões extras que a teoria postula. Se cada uma dessas configurações puder ser realizada fisicamente, isso implicaria um multiverso onde as constantes da natureza, como a força das interações fundamentais ou a massa das partículas elementares, poderiam variar de um universo para outro. Isso poderia oferecer uma explicação para o aparente ajuste fino das constantes em nosso universo, que parecem ser precisamente sintonizadas para permitir a existência de estruturas complexas e vida. Nós simplesmente existiríamos em um dos universos onde as condições são adequadas. No entanto, a ideia do multiverso é altamente controversa e levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza da ciência e da testabilidade. Se esses outros universos são causalmente desconectados do nosso, como podemos obter evidências diretas de sua existência? Alguns cientistas argumentam que o multiverso não é uma teoria científica testável e, portanto, reside fora do domínio da ciência empírica. Outros buscam por possíveis evidências indiretas, como hematomas na radiação cósmica de fundo que poderiam ser causados por colisões entre nosso universo bolha e outros, ou anomalias nas constantes fundamentais que poderiam sugerir variações em escalas maiores. O multiverso permanece uma fronteira fascinante, borrando as linhas entre a física e a metafísica. Capítulo 10. O paradoxo de Fermi. Onde estão todos? Finalmente, chegamos a um mistério que combina a vastidão do cosmos com a questão da vida inteligente. O paradoxo de Fermi. Nomeado em homenagem ao físico Enrico Fermi, o paradoxo surge de uma aparente contradição. Por um lado, o universo é vasto e antigo. Existem centenas de bilhões de estrelas em nossa galáxia, muitas delas com planetas. Se a vida pode surgir e evoluir para a inteligência e a capacidade tecnológica, como aconteceu na Terra, então, estatisticamente, deveria haver muitas outras civilizações extraterrestres avançadas por aí, algumas delas potencialmente muito mais antigas e desenvolvidas do que a nossa. Por outro lado, apesar de décadas de busca por sinais de inteligência extraterrestre, e da aparente facilidade com que uma civilização avançada poderia, teoricamente, colonizar a galáxia em escalas de tempo cósmicas relativamente curtas, alguns milhões de anos, não temos absolutamente nenhuma evidência conclusiva da existência de tais civilizações. Nenhum sinal de rádio inequívoco, nenhuma mega-estrutura alienígena visível, nenhuma visita. O céu está silencioso. Então, a pergunta de Fermi ecoa: onde estão todos? Esse silêncio é conhecido como o Grande Silêncio. Existem inúmeras soluções propostas para o paradoxo de Fermi, que podem ser agrupadas em algumas categorias principais. Uma possibilidade é que estejamos, de fato, sozinhos, ou que a vida inteligente seja extremamente rara. Talvez o surgimento da vida, ou a transição da vida simples para a complexa, ou o desenvolvimento da inteligência e da tecnologia, sejam eventos incrivelmente improváveis. Uma série de grandes filtros que poucas, se alguma, formas de vida conseguem superar. Nós poderíamos ser os primeiros, ou os únicos, a ter passado por todos eles. Outra categoria de soluções sugere que as civilizações extraterrestres existem, mas não as detectamos por várias razões. Talvez elas não se comuniquem da maneira que esperamos, ou usem tecnologias que não conseguimos reconhecer. Talvez elas se isolem deliberadamente, a hipótese do zoológico, ou tenham se autodestruído antes de alcançar um estágio de comunicação interestelar.
Ou talvez a colonização interestelar seja muito mais difícil ou menos desejável do que imaginamos. Há também a possibilidade de que elas existam, mas estejam muito distantes, ou que ainda não tenhamos procurado o suficiente ou da maneira correta. O paradoxo de Fermi nos força a confrontar nosso lugar no cosmos e as incertezas sobre o futuro da inteligência. E assim, nossa jornada por alguns dos maiores mistérios do espaço chega, por ora, ao seu fim. Da matéria escura que esculpe galáxias, à energia escura que acelera o cosmos, dos enigmas dos buracos negros, à possibilidade inquietante de estarmos sozinhos, ou talvez não, no universo, fica claro que estamos apenas começando a arranhar a superfície do conhecimento cósmico. Cada pergunta respondida parece gerar uma miríade de novas perguntas. Cada descoberta revela horizontes ainda mais vastos e desconhecidos. Essa é a beleza e a humildade da ciência. A admissão de que não sabemos tudo e a paixão incansável por buscar respostas. Esses mistérios não são barreiras, mas sim convites. Convites para sonhar, para investigar, para construir telescópios mais poderosos, desenvolver teorias mais profundas e, acima de tudo, para manter viva a chama da curiosidade que nos define como espécie. O universo é um livro vasto e nós apenas começamos a ler seus primeiros capítulos. Quem sabe que revelações surpreendentes as próximas páginas nos trarão? E aí, qual desses mistérios você acha mais intrigante? Deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais aventuras cósmicas. Até a próxima! Eu sou Clates 2020, lembrando-os de sempre olhar para cima e questionar. O cosmos espera por nós.